Peter Abreu, diretor da ABR Inteligência, e vai falar tudo com a gente a respeito das eleições, né? Depois de amanhã, estamos na antevéspera das eleições. Peter, boa noite para você, muito obrigada por falar com a gente. Você me ouve bem? Vamos falar tudo? Boa noite para todos os espectadores do programa Fala Tudo. E vamos para Falar Tudo. Vamos lá. Quais são as peculiaridades dessa eleição? Eu acho que o diferencial desse ano está sendo a grande polarização entre esquerda e direita, né? De modo que desde o ano passado nós já temos os candidatos que vêm despontando no interesse popular, tanto Lula como Bolsonaro. Para cargos minoritários, no caso de deputados, a grande surpresa desse ano está sendo a procrastinação da decisão do voto. Se deve principalmente pelo período curto de campanha que nós tivemos e também parte disso pela falta de trabalho, de capacitação dos candidatos num prazo anterior, né, durante a pré-campanha. Ou seja, muitos candidatos praticamente ficaram esperando começar a campanha eleitoral para começar a trabalhar, né? E isso faz com que o eleitor não conheça o candidato, e aí o eleitor, enxergando isso como um problema, vai deixando tudo para a última hora. As últimas pesquisas que eu tenho, faltando uma semana para as eleições, apontavam que 75% dos eleitores, veja bem, 75%, ou seja, 3/4. Cada 10 eleitores, 7 ou 8 não haviam definido o voto até no final da semana passada para deputado. E qual as consequências disso, Peter? Uma quantidade imensa de votos nulos e brancos, talvez uma boa parcela de abstenção e principalmente a perda de votos, né? Aquele eleitor que acaba votando em qualquer um, então acaba votando no candidato famoso só porque já ouviu falar, porque o candidato que está próximo dele, que deveria ter o dever de se apresentar, de falar das propostas, de saber quais são os problemas que o eleitor enfrenta no seu dia a dia, não se comunicou com ele. Sequer sabe quais são os problemas que a população tem passado. Como que você vai se comunicar com o eleitor se você não sabe nem qual é o problema do eleitor? Peter, você citou no início da entrevista a polarização, mas essa polarização a gente vê desde 2018, quando foram para o segundo turno Haddad do PT e Bolsonaro na época do PSL, né? E esse ano tudo indica, caso as eleições não sejam definidas já no primeiro turno, novamente PT e Bolsonaro se encontrarão nas urnas num eventual segundo turno. O que mudou nesses 4 anos em relação à polarização? Ou não mudou nada? Ela se agravou? Como é que você analisa isso? Eu acho que fortaleceu a esquerda por 2 motivos. Primeiro que na eleição de 2018 nós tínhamos, na verdade, um repúdio ao PT. Então qualquer candidato que viesse na disputa contra o PT tinha grande chance de vitória. Tanto é que o Bolsonaro foi eleito como o grande herói, ou seja, o salvador da pátria. Aquela pessoa que vem para salvar a população das mãos do PT, um partido, na opinião dos eleitores naquele momento, até então corrupto. Basicamente, esse foi o cenário de 2018. Em 2022, o que nós temos? Um eleitorado mais dividido, porque a direita assume o poder, o Bolsonaro não consegue implementar tudo o que tinha vontade, até porque o presidente não governa sozinho, depende do Congresso, depende do Supremo, então são várias vertentes. Então, você às vezes propõe algumas coisas, mas na hora de colocar em prática você não consegue. Aí nós passamos por uma pandemia, por problemas econômicos e tudo mais. Tudo isso fez com que parte do eleitorado viesse a enxergar com um pouco mais de descrédito também o governo Bolsonaro, o que fez com que a coisa ficasse mais equilibrada. E esse ano, pelas pesquisas pelo menos, a gente enxerga hoje uma esquerda mais fortalecida do que a direita nessa reta final.
coisa que era o contrário na eleição passada. Certo. Agora, algumas pesquisas apontam a possibilidade de o ex-presidente Lula vencer este pleito já no primeiro turno. Você, enquanto diretor de um instituto como a ABR Inteligência, que tem mais de 30 anos de atuação no mercado, como é que avalia isso? O que indicam as suas pesquisas, Peter? Eu não posso estar falando das minhas pesquisas, Alessandra, porque elas são contratadas apenas por partidos para análise interna, tá? Tá. Mas eu vou dar minha opinião como consultor. Tá. Quando você analisa as pesquisas, você percebe que o Nordeste tem um peso muito grande pro Lula. Na nossa região, por exemplo, vou dar um exemplo do interior de São Paulo. É uma região predominantemente de direita, bolsonarista. Então, quando a gente olha o cenário, você fala, não, o que esses institutos estão divulgando não pode ser verdade. Porque o que eu vivo é outra realidade. Eu saio na rua, de cada 10 pessoas que encontro, eu vejo 8 falando que vai votar no Bolsonaro. Como que o Lula pode estar na frente? Então, eu sempre falo para as pessoas, gente, é natural que a gente tenha o hábito de analisar as eleições de acordo com o nosso ponto de vista, porque a gente vivencia isso no dia a dia. Mas quando você vai para a Grande São Paulo, você já vê um cenário diferente, tá? As pesquisas da Grande São Paulo já começam a mostrar o quê? Uma vantagem pro ex-presidente Lula, certo? Então, isso começa a equilibrar a situação. Eu não fiz pesquisas em nível de Brasil, fiz em alguns estados esse ano, realmente no Nordeste, em estados que eu fiz, o presidente Lula aparecia na frente, o que faz com que ele venha com alguma vantagem na disputa local. Resta saber, o presidente Bolsonaro deveria fazer o dever de casa dentro do estado de São Paulo. Se ele sair fortalecido dentro do estado de São Paulo, eu acho que dificilmente o Lula vence no primeiro turno. Tá. Mas se ele não conseguir fazer o dever de casa no estado de São Paulo, eu acho que os institutos não estariam apontando o que estão apontando hoje nas pesquisas. Certo. E a gente tem que dizer, Peter, porque muita gente desmerece ou descredita as pesquisas, né? Em primeiro lugar, a gente tem que deixar claro que a pesquisa, ela é um raio-x daquele momento. Então, se a pesquisa foi feita do dia 20 a 30 de setembro, era a forma como o eleitor pensava naquele momento. De qualquer forma, as pesquisas, os principais institutos, né, eles não costumam errar, né, Peter? Na verdade, é o que eu falo, eles mostram uma tendência, então não tem como, você não vai cravar o resultado. E eu falo que bons institutos também fazem pesquisa para tentar ajudar os seus clientes a tomarem decisões. E as decisões são tomadas em cima de pesquisa. Você acha que o Bolsonaro não cria as estratégias de comunicação, de marketing e de campanha dele baseada em pesquisa, tudo baseado em pesquisa. Todos eles, né? Lula, Ciro Gomes, todos eles. Eles vão tentar, na verdade, mudar essa realidade que existe, certo? Mas essa eleição é o que eu falo. Como para nós a realidade é diferente, e eu não duvido que aqui o Bolsonaro vença por uma larga vantagem, resta saber qual vai ser a vantagem do Lula vinda de outros estados, vinda no Nordeste. E isso vai ser fundamental, vai ser crucial. Outra coisa importante, vou dar um exemplo para você sobre o cargo de senador. Na última eleição, nós tínhamos o Suplicy como certo para ser o senador eleito por São Paulo. Ele vinha em todas as pesquisas, desde o começo do ano de 2018, em primeiro lugar com 30%, 35%. E o voto para senador, ele é um voto muito de última hora. O eleitor, na verdade, mal conhece os candidatos a senadores. Faltando uma semana, o Suplicy ainda estava em primeiro lugar, disputando com a Mara Gabrilli. E acabou perdendo para ela, né? Na última semana, quem ultrapassa os dois? Major Olímpio, vindo daquela onda de direita. Certo. E, aliás, as pesquisas têm demonstrado que mesmo com o Márcio França em primeiro lugar, ele vem em queda livre, enquanto o astronauta Marcos Pontes vem crescendo muito, o que pode fazer com que eles cheguem no domingo numa situação de desequilíbrio, talvez até em favor do astronauta.
mas até a última pesquisa que nós tínhamos informação, existia uma pequena vantagem para o Márcio França. Mas veja, nós temos um candidato em queda e outro em ascensão. Aonde eles vão se cruzar? Antes ou depois das eleições? Araçatuba tem um rol enorme de candidatos, né? Candidatos a deputado federal, a estadual, pelo menos 13 candidatos na disputa, seja por uma vaga na Câmara dos Deputados ou na Assembleia Legislativa. Será que a gente vai morrer na praia mais uma vez e não eleger ninguém, Peter? Na verdade, essa quantidade excessiva de candidatos acaba prejudicando todo mundo. Eu falo, mas é difícil que se a cidade, se os políticos se juntassem, Araçatuba podia tranquilamente eleger pelo menos um federal e 2 estaduais, desde que houvesse união entre a classe política. Bem, como isso não ocorre, o que nós temos que torcer é para que algum dos candidatos de Araçatuba tenha chance ou tenha o benefício de partidos que possam fazer um número elevado de votos, tornando o quociente eleitoral do partido menor, possibilitando assim a vitória de um desses candidatos, mesmo com baixa votação. Mas você acha que vai ser possível a gente eleger um? Pelo menos um? Difícil, né? Difícil. Por isso que eu falo que vai um conselho, então, tá? Votem em candidatos de Araçatuba. Quanto mais eleitores votar em candidato da cidade, maior a chance ou menor a possibilidade de nós não termos um deputado eleito. O problema é que até os nossos representantes locais, nossos digníssimos vereadores, muitas vezes apoiam candidatos de fora. E aí fica complicado também, né? Complica mais ainda a situação. Peter, exatamente. Em relação ao governo do estado, qual a leitura que você faz aí do cenário atual? Rodrigo Garcia hoje emitiu uma nota dizendo que estava muito feliz porque encostado no Tarcísio de Freitas, né, que é o candidato do presidente Jair Bolsonaro ao governo de São Paulo. Como é que você avalia isso? Realmente há alguma chance o Rodrigo Garcia passar o Tarcísio de Freitas, que até então estava em segundo lugar nas pesquisas, atrás apenas do Fernando Haddad? Essa é uma outra situação delicada, Alessandra. Veja bem, as pesquisas têm demonstrado, primeiro, uma queda vertiginosa do Fernando Haddad. Ele vem caindo em todas as pesquisas, houve apenas uma instabilidade nessa última pesquisa do Datafolha, mas os outros institutos sempre apontando queda dele, inclusive o Datafolha até a última pesquisa. Isso mostra o seguinte: ele vai cair. Qual é o limite de queda dele? Não dá para saber, só vamos saber domingo. O Tarcísio vem num expoente incrível, vindo desse voto de direita, de novo desse voto bolsonarista. Né? E nós temos o Rodrigo, que está tentando buscar um equilíbrio, ou seja, o voto daquele um que não é nem direita e nem esquerda. E ele ficou meio perdido nessa busca de voto, essa é a verdade. Acredito que ele ainda tem uma chance, que é o trabalho dos prefeitos nos últimos dias. Os prefeitos, principalmente aqueles que são bem avaliados, convencerem o eleitorado a votarem no governo, no candidato ao governo, que conhece o município, que está próximo do município e que poderia facilitar o acesso do município às verbas estaduais. É a única chance que ele tem para tentar reverter a situação. Mas as pesquisas deixaram bem claro: se a eleição fosse no final de semana passado, estariam no segundo turno Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas. Tá certo, Peter, muito obrigada, boas eleições para você e até a próxima. Até a próxima.